Ok, pessoal, muito boa tarde a todos. Dando sequência, então, ao nosso seminário sobre projeção astral, sobre desdobramento consciente, hoje o tema que nós vamos abordar, né, é exatamente sobre as nossas bioenergias. Por que, aquela velha questão, por que eu não me lembro do que eu faço à noite enquanto eu durmo? O que impede que a minha memória, né, acesse essas informações quando o meu corpo está fora da matéria? Nós temos que entender que quando o espírito se afasta do corpo, o corpo astral se afasta do corpo físico à noite, ele experimenta uma expansão da consciência. Ele está desacoplado do cérebro, que o cérebro é uma interface para controlar esse corpo biológico. E ao mesmo tempo que ele vai fazer esse deslocamento, vai acontecer mudanças no padrão vibratório da consciência. Eu desenvolvi um modelo matemático para a consciência, quando a gente criou esse modelo da consciência na física quântica, quando nós criamos a chamada quinta partícula, nós criamos a partícula C, ou seja, a partícula da consciência, como um modelo vibratório, como um modelo oscilatório, com comprimento de onda, com uma frequência característica e tudo mais. Então, a partir desse modelo, nós vamos entender que todas as vezes que a consciência, estando fora da matéria, ela vai entrar no corpo físico, ela vai se acoplar ao cérebro, ela faz isso aqui, ó, a sanfona do comprimento de onda, ela diminui e a frequência aumenta, para poder se encaixar dentro da cachola aqui, que é como se fosse uma caixa de ressonância. Ela entra nessa caixa e quando ela está nesse outro padrão vibratório, a consciência opera no outro nível quântico. Então todas as informações que estão gravadas na experiência acordado, ela é gravada num setor da tua consciência, num nível quântico. E quando você está fora da matéria, que a consciência expandiu, ela deu um salto quântico, a consciência mudou de padrão vibratório, todas as informações estão sendo gravadas nesse nível quântico. Tá ok? Então o que acontece? Então a hora que você volta para o corpo, você muda de nível quântico e agora consciente você não tem contato com aquela área da memória que foi gravada, que está no outro nível quântico, mas está aqui dentro de você. Por isso que eu sempre falo que esse seminário não é um seminário para ensinar vocês a fazerem projeção astral. Porque isso é natural, todos fazem, nós discutimos isso na aula passada, né? Todos fazem projeção astral. Natural, isso é natural de todos os seres que dormem, todas as unidades biológicas que usam o espírito para vivenciar uma experiência nesse plano físico da matéria. Então, o que nós vamos ensinar, na verdade, é curar a amnésia. Ou seja, é lembrar-se, é entrar em contato com esse nível superior de consciência, estabelecer essa conexão, que aí você vai se lembrar da experiência que você tem à noite. Ok? É aquele indivíduo, existem indivíduos que ficam acordados 24 horas por dia. Ou seja, conscientes. Eles não dormem. Eles ficam com a mente consciente 24 horas por dia. Ou seja, ele vai deitar, mas ao deitar-se, conscientemente ele se afasta. Vai viver, volta, acorda com a mesma consciência, não há uma perda. Nós vamos ver o que tem que acontecer para que o indivíduo seja isso, para que ele não durma, para que ele não perca essa consciência. Ele tenha uma supraconsciência. Né? Então, isso é muito importante e nós vamos falar agora do porquê a maioria das pessoas não se lembram. E porque alguns médiums, alguns paranormais, alguns mestres indianos iluminados conseguem dominar essa técnica com grande facilidade. Quais as diferenças que existem? E vocês vão ver que essas diferenças estão nos corpos energéticos, estão no campo áurico, estão nos chakras, estão nas vibrações desse ser. Essa é a grande diferença. O mundo espiritual está ao nosso lado constantemente. Os mortos que a gente acha que morreram continuam ao nosso redor, ao nosso lado, nas dimensões astrais. É tudo uma questão de percepção. É apenas uma questão de percepção. Os ETs estão andando no nosso meio, ao nosso lado, o tempo todo. Assim como os espíritos estão andando ao nosso lado o tempo todo. Só que a nossa percepção grosseira não percebe essa outra realidade ao nosso redor. Esse seria o grande avanço da humanidade.
quando a nossa consciência pudesse perceber aquilo que sempre esteve ao nosso redor, ao nosso lado. Né? Eu até dou risada quando as pessoas têm medo de ET, ou têm medo de espírito, têm medo de ET mal, espírito mal. Eu dou risada, por quê? Sempre ao lado dele está cheio de gente, cheio de pessoas, cheio de coisas. Ele só não vê. Imagine se ele visse. É óbvio que de uma hora para outra, quando ele começa a ver, ele releva um susto, ele tem medo de tudo, treme nas pernas. Mas, meu filho, eu sempre falo, o primeiro fantasma é sempre assim. Mas depois do milésimo, você já está chamando ele para tomar café, trocar umas ideias. Porque tudo é experiência, tudo é percepção, tudo é a verdade, né? É você enfrentar a verdade. A verdade é aquela coisa nua e crua que está ao nosso redor. Não adianta fugir dela. Não adianta fechar os olhos, fazer igual sempre faz. O chamado avestruz, né? Que mete a cabeça no chão. Não, não quero ver. Não quero saber o que está ao meu lado. Não quero saber o que está ao meu redor. Não é verdade? Então nós precisamos acordar para a natureza espiritual. Porque se você tiver uma consciência da natureza espiritual, você entende o universo por uma outra ótica. Você entende as questões da vida do universo, da galáxia, das estrelas, dos irmãos das estrelas, dos extraterrestres e tudo mais. A gente começa a compreender com profundidade quem são, na verdade, essas inteligências. Não é verdade? Então a gente vai olhar com outros olhos tudo isso. Então, nós vamos começar a analisar o corpo energético, que é, na verdade, o reflexo do corpo espiritual. O corpo espiritual, se eu perguntar para vocês, aonde começa o teu corpo e onde termina o seu corpo? Com essa visão comum, o nosso corpo termina na pele, né? Na superfície de nossa epiderme. Aqui, o corpo termina aqui. Mas, para um bom vidente, ele olha para você, principalmente quando vocês estão sentados agora, que é uma coisa muito engraçada, porque vocês começam a se misturar com o outro. A aura de vocês começa a grudar no outro, mas fica um corpo só. Aí eu pergunto, e essa é uma pergunta que os espíritos sempre faziam para mim, né? Eles brincavam e perguntavam para mim, aonde começa e onde termina você? Você sabe? E por isso que eu fui desenvolvendo essa teoria da física quântica, do campo, sabe, da unificação de campo, da ondulação, da consciência. Nós estamos todos interligados com a mesma substância. Nós somos um. Nós estamos indivíduos. Nossa consciência está individualizada porque nós vibramos muito rápido. Assim que a gente for entrando numa outra frequência, relaxando e a nossa consciência for expandindo, nós vamos interceptando o outro, tudo que está ao nosso redor. Nós vamos nos conectando, na verdade, e sentindo esta conexão. Isso que é o importante. Portanto, que não é uma coisa teórica, é uma coisa real que está acontecendo e você percebe isso. E o que eu tenho que fazer para que isso aconteça? Muito bem. Todo ser humano, todo ser vivo, na verdade, vamos imaginar aqui que esse seja o corpo de um ser humano. Né? Um bom vidente, quando olha, né, ele vê ao redor da pessoa um brilho energético, colorido. E isso é dinâmico, sabe? Ele é uma coisa que fica assim, parece que a pessoa está pegando fogo. E é engraçado que ele reage às emoções, essa energia ela reage à saúde. Se a pessoa está triste, angustiada, esse negócio dá uma apagadinha, cresce, fica assim meio xoxoxô. Se ela está alegre, o negócio fica vibrando, ativo, sabe? Se ela está com dor, né? Se ela está com dor em algum órgão, naquele lugar, assim, você olha na hora dela, a hora dela está meio... Né? Tem paranormais muito bons, vidente muito bom, que faz diagnóstico só olhando em você. Ele olha, ih, você está com o estômago ruim, você está machucado, você está com problema na cabeça, você está com problema no coração, no pulmão. Só olhando. Porque ele vê. É claro, a aura mostra claramente o setor do teu corpo que está com problema. Né? Muito bem. E esse campo áurico, quando ele está purificado, limpo, quando ele está limpo, ele brilha em tons muito belos. Mas quando este campo áurico está sujo, ele cria nele crostas, fica
encostado, crostas aqui, grudada, escura, cinza nas pessoas. E fica tudo grudado aqui. E o que acontece? Essa crosta impede que essa radiação saia e entre. Ele não troca a energia com o meio ambiente. Você percebeu? A gente chama de furo na aura. Essa aura está com furo, está com bloqueio. Quem olha é evidente e vê. E isso vai afetar profundamente o funcionamento dos meridianos da acupuntura e, por conseguinte, os órgãos e, por conseguinte, a saúde. Vai dar algum problema de saúde. E também, isso é uma análise só biológica. O aspecto emocional do ser. Aí o ser vai ficando angustiado, triste, nervoso, perturbado, confuso, porque essa energia, né? A gente chama, sabe, o que significa a palavra enfesado? Imagina o cara com prisão de ventre, né? 1 semana que não vai, 2 semanas que não vai. E ele comendo, com ele lombinho, é churrasco, é isso. E aquilo vai apodrecendo lá dentro, né? Aquilo vai apodrecendo, aquele intestino seu tudo preso ali. Imagine a energia que não fica, né? A mesma coisa vai refletir o campo áurico. Quando essa sujeira começa a impregnar e não sai, é como se você estivesse energeticamente enfesado. Aquilo está bloqueando você. E começa a te irritar, deixa você nervoso, você não dorme de noite, fica com insônia e tal. Começa a ficar... de todos os aspectos você começa a ficar perturbado. E o indivíduo perturbado não vai ter percepções superiores, extrasensorial. Está tudo bloqueado. Tá? Por isso, todas as vezes que eu vou fazer qualquer trabalho espiritual, que eu vou fazer até uma conferência, eu vou lá, me asseio, me limpo, faço um pouco de tai chi, meditação. Tudo tem que estar equilibrado para você passar uma energia boa para as pessoas, porque nós estamos aqui irradiando. E essa radiação, ela não é só no campo da palavra. Essa radiação é no campo da energia superior, da consciência. E outra, eu sou um indivíduo consciente que eu atraio as forças espirituais, as nossas egrégoras espirituais ao nosso redor, para nos auxiliar, para criar esse campo de energia, esse campo de vibração, para que todos nós possamos ganhar com isso. Né? Então, nós precisamos estar prontos para receber a visita dessas entidades superiores, desses seres superiores ao nosso lado. E quanto mais limpo, mais sutilizado você está, mais fácil será a sua interação, a sua percepção da presença desses seres, desses indivíduos ao nosso redor. Existe uma classe de seres, por exemplo, que a gente chama de ETs, os greyzinhos, os cinzinhas. Eles vêm com um macacão. Só que o macacão deles, ele é bem rente ao corpinho dele, na face que é tudo transparente. É mais ou menos uns 5 centímetros de distância do corpo deles. Eles vestem uma coisa meio transparente. Né? E eu via claramente, eu perguntava, mas o que é isso? Né? Eu falava assim, essa aqui é a nossa roupa para não prejudicar vocês. E também para que vocês não nos prejudiquem. É uma roupa de proteção energética, vibracional. Legal, né? Eu falei, interessante, tá? Um dia eu perguntei para ele, mas se você não tivesse usando isso daí, o que iria acontecer? Ele falou, tá bom, eu mostro para você. Ele fez assim, ó. Ele colocou a mão assim no peito dele e puxou, como se ele abrisse a roupa. Bicho, começou a sair um facho de luz, um raio de energia, a aura dele, sabe? A aura dele começou a crescer e aí você já começa a ficar com a perna bamba na frente, você já começa a amolecer. Porque a radiação dele é tão forte, o campo vibratório dele é tão forte que quando atinge a tua aura, desequilibra todo o seu campo. Por isso, para contatos com inteligências mais avançadas, você tem que estar muito preparado vibratoriamente, energeticamente. Senão o impacto é muito forte. Tem seres que não podem se aproximar de você por causa disso. A vibração deles é muito forte. Nós não suportamos a vibração. Por isso que às vezes tem pessoas que perguntam, mas por que ET precisa de disco voador? Por que espírito? Você não sabe que navegar no espaço, navegar de uma estrela para outra, mesmo no campo espiritual,
tem toda a vibração energética. Os chakras ficam todos perturbados. O espírito fica doente. Você pensa que o espírito não fica doente? Fica. Por que vocês ouvem falar que nas cidades astrais tem hospitais, os caras que morreram estão lá sendo cuidados no hospital? Por que você está morto já? Vai cuidar do quê? Né? Ficou doente de quê? É que vocês têm que entender que mesmo quando o espírito sai daqui, vamos supor que esse aqui fosse o espírito. O espírito tem a aura, é no espírito que estão os 7 chakras. Porque o espírito é um corpo energético, é um corpo vamos chamar de biologia astral. É um corpo biológico de matéria astral. Claro que é com outros, não é os mesmos órgãos que está aqui no corpo biológico, mas é uma outra estrutura funcional, com caminhos, com meridianos, com segmentos, com leis, regendo este corpo astral. Ok? Portanto, ele desequilibra, ele fica doente, ele fica perturbado. Tá? Por isso, se você pegar um indivíduo aqui e levá-lo para um outro planeta, já vai dar um revertério desgraçado no cara. Se você tirar um humano daqui e levar ele para Marte agora, só o fato dos astronautas saírem da superfície terrestre e colocar eles em órbita da Terra, em órbita, eles passavam a semana inteira vomitando. E febre alta, e diarreia, e vômito. Os primeiros voos espaciais era uma desgraça, o cara quase morria no espaço. Por quê? Ele perdia o contato com a Terra, com a energia telúrica, e todos os chakras deles entravam em colapso. Porque ele não absorvia mais energia da superfície da Terra, porque ele estava lá em cima, fora, num outro campo vibratório. Quando você está fora da atmosfera, você está num outro campo energético. Nossa, hoje existe, por exemplo, uma chamada medicina espacial, que os astronautas vão para o espaço à base de remédio, à base de Plasil, à base disso, à base daquilo, para controlar esses sintomas. Porque era terrível. Os primeiros astronautas. Por isso que hoje eles têm que passar por muitos testes, os caras testam aquela coisa giratória, para ele controlar essa ânsia de vômito, controlar todas essas sensações, que a falta de gravidade, que ele vai ter essa falta de gravidade, já cria mudanças no biossistema dele. E nos chakras também. Agora imagine você levar um cara para Marte, botar ele na superfície de Marte. A energia telúrica de Marte nada tem a ver com a energia da Terra, é muito diferente. A adaptação é complexa. E quando você leva o indivíduo para uma outra estrela, um outro sistema estelar, com a radiação do Sol é totalmente outra. O campo áurico do cara fica destruído. Então, mesmo no campo espiritual, mesmo na outra dimensão, os ETs usam grandes naves para se deslocar, porque aquela nave cria um ambiente artificial de acordo com as suas bioenergias, com seus campos, com seus chakras, com tudo. Entendeu? Tudo tem uma ciência muito avançada e nós precisamos compreender como tudo isso funciona. Ok? Muito bem. Então, uma vez eu estava no campo, por exemplo, fui fazer uma vigília ufológica há muito tempo, desceu, os pequenininhos vieram bem pertinho de mim aqui, não teve problema no nosso grupo. Mas quando desceu um grande de 2,5 metros, ele desceu mais ou menos 50 metros de distância, alto. Quando ele começou a se aproximar, chegou a 30 metros, a gente já não aguentava. Ele simplesmente parou e falou assim: essa é a distância que eu posso me aproximar de vocês. Mas não vai dar. Ele falava que vocês seriam prejudicados. Nós seríamos prejudicados. Então você vê, a gente nem contato com o cara pode ter. É tão ruim que a gente está energeticamente. Nossa vibração é muito densa. Nós somos criaturas muito densas. Está entendendo? Muito bem. Então, nós vamos falar exatamente essa estrutura de limpeza do chá, de limpeza do campo áureo, do campo vibratório. Nós vamos falar de uma questão muito importante, né, que são os 7 chakras. O que tem a ver esses 7 chakras da ciência indiana, da cultura indiana, com a projeção astral, com o despertar da consciência? Tá? Vamos ver. Então, vamos estudá-lo. E vocês vão ver como que é interessante o conhecimento que os indianos nos trazem a respeito disso. E outra, vocês podem estudar todas as outras culturas do mundo, você pode estudar a China, toda a cultura da China, eu já fucei tudo. Pode pegar as culturas hebraicas, tal. Só na Índia é que a cultura dos 7 chakras aparece. É como se... E outra, e a Índia não conhece absolutamente nada sobre os meridianos da acupuntura.
Eles conhecem os nadis, tudo, certo? Os meridianos da coluna, mas não conhecem os pontos. Então é engraçado que para cada povo, em cada situação, cada cultura recebia uma informação, recebia um conhecimento. E não era total, o cara recebia aquela parte, assim que era divulgado para o povo, né? Na Índia, a mesma coisa. Você vê os hebraicos, os hebreus nunca receberam esse tipo de conhecimento. Pode fuçar a cultura hebraica, não tem nada dos 7 chakras, não tem nada, não tem. Então, quando você conhece os segredos, juntando a cultura de todos os povos, você começa a perceber que, de tempos em tempos, os mentores maiores da humanidade terra permitiam que o conhecimento se manifestasse em algumas sociedades secretas, em alguns grupos de pessoas mais preparados, né, para absorver aquele tipo de conhecimento. E os 7 chakras é uma coisa muito interessante. Em algumas culturas, na China, por exemplo, eles falam muito do Tantien, de um ponto que existe abaixo do umbigo, de pura energia, que a gente desperta com o Tai Chi, e é força interior, para as artes marciais e tal. Mas ninguém fala que o Tantien faz parte, né, que é o segundo chakra, tal, papapá, aquela coisa toda que tem a ver com energia Kundalini, com sexo. Isso é engraçado, é só na Índia. Entendeu? Claro que depois que a cultura indiana vem para a China, né, através do budismo, isso já começa a ficar mais conhecido e mais divulgado. Mas não é uma tradição tipicamente chinesa, né? Então tudo isso é muito interessante historicamente no mundo. Então vamos lá. Teoricamente, vamos supor que esse eixo aqui fosse o eixo da coluna vertebral. Ok? Nosso eixo da coluna vertebral. Então, ao longo dessa coluna vertebral, nós vamos ter 7 centros importantes de energia, 7 pontos de captação, de troca de energia com o meio ambiente. É onde o ser humano absorve o Qi. O espírito se alimenta disso. Enquanto o corpo biológico precisa comer, beber para poder existir, né? O corpo astral se alimenta puramente de prana, ou de Qi, da energia que está ao nosso redor. Então, o primeiro centro é chamado, aqui embaixo, é o chakra que a gente chama de chakra básico, né? O chakra que fica na base da coluna, né? Até eu brinco com as pessoas, né? Para localizar esse chakra, ele fica entre a Bósnia e a Chechênia. Então o cara sabe muito bem onde que... Aí você localiza onde está o chakra básico. Então o chakra básico é isso. Qual a função desse chakra básico? Entendeu? Então, ele é um chakra específico de captar a energia da Terra, energia telúrica. Porque é engraçado, os animais, entre os animais quadrúpedes e os que andam em 2 pernas, você vê o homem, a história fala que ele deu um grande passo quando ele se tornou bípede, né? E erecto, o homem erectus. Por quê? Os animais, os chakras são invertidos. A coluna do animal é aqui, né? Então ele vai ter o chakra básico aqui e o chakra coronário aqui. E os outros chakras praticamente voltados para a terra, para baixo. Isso faz uma diferença muito grande no padrão vibratório de certos e da consciência, que tem a ver com a consciência. Enquanto o homem, ele inverte isso aqui, ele vai passar a ter o chakra coronário aqui em cima, captando energia do céu, que vem lá de cima, essa captando energia da terra, que vem lá de baixo, e os outros na horizontal, né? Vamos colocar aqui 1, 2, ó. 3, 4, 5, né? O sexto e o sétimo. Nós vamos falar de cada um deles, os famosos 7 chakras. Então esse chakra básico, ele está captando essa energia da Terra, ele vai alimentar a energia dos ossos, a estrutura esquelética, a estrutura de força, a estrutura de densidade do corpo. Ele é uma energia muito densa. Por isso os indianos dizem que esse chakra é representado pelo chakra das 2 pétalas do lótus, né? E cada chakra tem um mantra associado a ele. Ok? Esse chakra, o mantra associado a ele é Lan. Lan, Lan. Tá? Muito bem. Aí nós vamos ter
o chakra voltado para frente, esse chakra é o chakra sexual. Esse chakra é responsável por toda a atividade sexual, pelo orgasmo, pelo prazer, pela aquela energia poderosa na hora do orgasmo. No caso das mulheres, para todo o período de gestação do filho, aquela coisa, tem uma energia muito poderosa sendo desencadeada para gerar o feto, trabalhar o feto, produzir o feto. Ok? Então, precisa de uma energia de grande poder para fazer isso. Então, a energia mais poderosa, desperta em termos de potência no ser humano, é a energia sexual, que é chamada pelos indianos de Kundalini, ou Kundalini. Então, toda essa energia que vai circular ao longo da coluna é chamada pelos indianos de Kundalini. E é muito interessante, então esse é o chakra sexual. Né? Eles têm cores, as cores do arco-íris, praticamente. Então, esse aqui é o chakra vermelho. O primeiro chakra é o chakra vermelho. E esse segundo é o chakra laranja. O engraçado, vocês já fizeram a experiência quando você junta o vermelho com o laranja, que cor que dá? Ele dá uma cor, um amarelo alaranjado, que é tipicamente de fogo, chama, né? Se você pegar tacar fogo num pedra de pau, a chama que ele vai gerar, numa fogueira, é essa cor. Por isso que é muito engraçado que os indianos representam, às vezes, chineses, essa zona aqui como a chama. Ele fala a chama sagrada, tá? A chama da Kundalini, o fogo da Kundalini, porque a cor que vibra esses dois chakras é exatamente a cor do fogo. Tá? E esse chakra tem 4 pétalas do lótus. Depois eu vou associar esses números a frequências, a vibração. Vocês vão ver que interessante. Né? Esse terceiro chakra é o chakra do estômago. Esse chakra vai cuidar de toda a atividade de produção do... Porque você vê, são chakras densos, que precisam de energia mecânica. Você vê que o estômago ele fica lá, fazendo a digestão, ele precisa se movimentar, e massa, pega o intestino precisa fazer movimento para empurrar o alimento. Todo esse processo é um processo mecânico que gasta muita energia. Então esse chakra, ele fornece energia para que esse sistema esteja sob controle digestivo. Né? Então, chakra do estômago e intestino ele trabalha. É o sistema digestivo, na verdade. Entre o intestino e o próprio estômago. Ele cuida da energia desse setor. Por isso ele tem uma frequência que os indianos chamam de frequência, ou seja, número 6, pétalas do lótus. Olha que interessante a ligação. Como o ser humano, ele vem de baixo para cima, sendo organizado. Né? Neste ponto, nós temos o chakra cardíaco. O chakra cardíaco também é uma válvula mecânica que tem que ficar pulsando a vida inteira. Se ele parar, você dança, né? Então, precisa de uma energia muito forte também, pesada. Né? Você vê a ligação entre esse chakra com esse chakra, toda a digestão é feita aqui, né? E o coração tem que empurrar isso aí depois, né? Para todo o sistema distribuir o alimento captado. Né? Então o chakra cardíaco é considerado o chakra de número 12, das 12 pétalas do lótus. Tá? E depois a gente vai estudar as cores. Esse chakra aí seria o laríngeo, localizado na garganta. Esse chakra é interessante, porque este chakra, ele é responsável pelo seu sistema de defesa primário, seu sistema imunológico. Por isso que ele é localizado na garganta, que é a porta de entrada no seu organismo. Tudo entra por aqui. Pelo nariz e pela boca. Vai passar pela garganta. Todas as vezes que esse chakra estiver enfraquecido, o indivíduo pega gripe, tal. Os chineses falam, né? Se você chegar de manhãzinha, você chega quente, assim, suado, tal, aí você simplesmente tira o seu chinelo, o seu sapato e bota o pé no chão frio, toda a energia yang que nós temos, que é a energia da força, ela é descarregada diretamente na terra e esvazia imediatamente esse chakra.
na parte da tarde, você já vai estar com dor de garganta, infecção na garganta, com gripe. Os vírus que estão ali te atacam. Você perdeu o sistema imunológico. E é engraçado que isso aqui é uma energia, é uma vibração. Por isso que no futuro, quando nós soubermos tecnologicamente como é que isso funciona, nós vamos construir máquinas que vai irradiar exatamente uma radiação na frequência desse chakra. Aí qualquer pessoa doente, com qualquer vírus, qualquer bactéria, você enfia o cara na máquina, dá aquela carga, as bactérias morrem tudo, os vírus morrem tudo. Você pode tirar o cara que ele está curado. Sem remédio. Isso aí no futuro vai ser chamado de medicina vibracional, medicina quântica. Porque nós vamos simplesmente amplificar a capacidade natural de nossos sistemas biológicos, como eles funcionam. É esse conhecimento que os nossos cientistas não possuem ainda sobre a nossa própria natureza biológica, energética. Nós poderíamos fazer curas somente vibracional, sem remédio, sem bioquímica, sem nenhuma. Apenas entendendo como é que esses mecanismos energéticos funcionam. Ok? E esse é o famoso chakra, esse aqui 12, esse aqui 16. Esse chakra é o famoso Ajna. Chakra, em sânscrito, né? É o chakra conhecido da terceira visão. Vocês perceberam que todos esses chakras estão na parte inferior do corpo. Quando chega na cabeça, as coisas mudam. Sabe quanto vale as pétalas de lótus desse aqui? 96. Segundo os indianos. Isso tem alguma coisa a ver, viu? Você tem números muito pequenos aqui embaixo, e aí você tem número alto daqui para cima. E o famoso Sahasrara, o chakra coronário, o chakra superior, é o chakra que eles chamam das 1000 pétalas do lótus, que na verdade é 972. O número que eles colocam mais exato, mas genericamente falam das 1000 pétalas. Então nós vamos dividir o homem aqui agora. Quem faz essa divisão sou eu para estudo, tá? Eu vou dividir o homem em 3 partes. 1 e 2. A essa parte aqui eu vou chamar de inferior. Essa aqui, torácica ou mediana. E essa aqui, superior ou encefálica. Esse chakra aqui possui uma cor vermelha, esse laranja e esse chakra amarelo. Por isso que ele é chamado de chakra solar, sabia? Porque plexo solar. Por que tem a ver com solar, com sol? É que os videntes do passado, quando olhavam esse chakra tem a mesma cor do sol. Ele tem a mesma cor do nosso sol. Então os antigos diziam, é o chakra do sol, é o chakra solar. Entendeu? Quando você junta essas 3 cores, e esses chakras não estão praticamente ativos, porque a cada chakra nós vamos associar uma atividade orgânica, associada a uma atividade orgânica no corpo biológico, que ele controla essas atividades, ele tem que dar energia para esse ponto, e ele controla uma parte do corpo emocional também, do ser, e da parte espiritual do ser, em termos de energia. Então, um homem o homem chamado homem inferior em nosso planeta, que é, pasmem, 99,999% da civilização planetária, é chamado pelos espíritos em cima de homens inferior, ou homens abdominais. O que significa ser um homem abdominal? Significa que você só tem esses 3 chakras realmente ativos. A tua aura, nessa fase,
é uma aura avermelhada, alaranjada. Significando que somente esses 3 chakras estão realmente ativos na sua vida. Tecnicamente, você vive para comer e fazer sexo. Comer, fazer sexo, se reproduzir. Comer, fazer sexo, reproduzir. Como os animais, cachorro, gato, tá, come, faz sexo, reproduz, come, faz sexo, reproduz. Não tem nenhuma atividade superior. Tá. Outra, quando o homem está nessa, ele vibra esse campo áurico nessa fase, ele é, presta atenção, olha as características, ele é violento, como um cachorro. Vai mexendo agora, o cachorro já fica bravo, vai entrar na casa dele, já quer matar, ele é territorial. Ele é violento, territorial, né? Materialista, porque ele quer ter posse das coisas, ser dono das coisas, quer possuir a fêmea, possuir casa, possuir objetos, ele quer ser dono, ele manda. E o indivíduo que tem as emoções muito desequilibradas, desarmônicas. Olha, ele pode estar dando risada. Olha, ele quer matar um, se mexe com a mulher dele, vai qualquer coisa, quer matar, arranca revólver, quer tacar faca, quer aquela puta encrenca. E ora, tá chorando, triste, amargurado. As emoções dele oscilam muito. Ele não tem controle. Ela é muito oscilante. Vai de um pico para outro, de um extremo para outro, mas em questão de minutos. É diferente daqueles mestres equilibrados, harmônicos. Você pode xingar ele de tudo quanto é nome, que ele dá risada. Tá nem aí. Certo? Né? Você está entendendo? Então são seres de... Por isso que Naim, é muito engraçado que Naim, se você for diante de um mestre Naim, ou diante de um ET, de um ser, né? Ele olha para você, ele já sabe o que você é. Você não precisa dar discurso, mostrar diploma, certificado. Está escrito o que você é. Está escrito o que você sabe, o que você não sabe. Está lá na sua aura. Ele sabe que todos os seus canais superiores estão fechados, que você está vivendo uma vida animal, uma vida de androide, de robô, vai para a indústria, trabalha o dia inteiro, volta para casa, come, senta na frente da televisão, assim, dorme, acorda e no outro dia vai lá, trabalha que nem um doido, tal, ganha uns trocadinhos, aí vai, aí fica que nem louco para querer as mulheres. Vou atrás de mulher, eu quero mulher, negócio é mulher, vou à noite na balada, quero saber de mulher, quero ir pra zona, quero catar mulher. E aí vai, esse é o ser humano. Por isso que a revista pornográfica é o que mais vende nas bancas. Filme de erótica é o que mais vende. Porque o ser humano vive... E outra, churrasco, né? Comida. Ser humano festeja. Como que é a festa do ser humano? Comer e fazer sexo. Comer e fazer sexo. Festa do ser humano é mata os animais, carne. Essa energia é muito densa. Numa de nossas conferências, nós vamos abordar a alimentação na projeção astral. A importância de uma alimentação com uma outra vibração. Então esse cara, ele gosta dessas coisas. Por isso que ele é um cara violento, tal, se envolve com bebida, bebe pra caramba, droga, a emoção dele é desequilibrada. Ele é um cara assim, rude. É só vocês assistirem os filmes antigos, vocês vão ver como é que o ser humano era, né? Já viu aquela cruzada, o filme Cruzada? Nego lutando, aquelas puta guerra homérica, aquelas puta violência, tem sangue, cabeça pra tudo quanto é lado. Esse é o ser humano, é o ser humano. Só que passou todas essas eras, você olha a sociedade e o homem continua o mesmo. Embora tenha uma pseudotecnologia à sua volta, o ser humano continua binominal. À medida que o ser humano vai ativando os chakras superiores, por que esse chakra aqui, cardíaco, é considerado, tem muito a ver com paixão. Tem muito a ver com um certo tipo, né, começo de uma coisa chamada que a gente chama de amor. Um homem que suplanta essa atividade, que pelo menos começa a transcender, sair desse estágio animal, primitivo, denso, ele começa, a primeira coisa, ele começa a ativar o chakra cardíaco e o chakra laríngeo, ele ativa mais. E esse chakra aqui é verde. E esse é azul. Então a aura dele começa a sair desse tom avermelhado e começa a ter um pouco de verde. E raramente um azul. Eu não vejo aura azul, é muito difícil. É muito difícil. A maioria é laranja. Quando eu vejo, eu já falou para esse cara, é diferente. Pode chegar perto dele, conversar, que você vai sacar que esse cara não é comum. Agora, se você vê a aura de certos espíritos que aparecem, de certos ETs, então,
Aí que você tem certeza que nós estamos no lixo. Que nós somos um lixo. Nós somos muito podres, pobres mesmo, densos, criaturas muito densas. Seres são altivos, a vibra que se eles abrirem o chakra de soltar, isso aqui vai para 4, 3, 200 metros de extensão a aura dos caras. A aura dos caras expande. É um negócio absurdo. Uma pessoa comum, 1 metro de aura no máximo. E essa aura densa. Né? Então, Vedas, quando o indivíduo começa a entrar nessa fase superior, ele já não vai ter essas emoções tão desequilibradas. Ele é uma pessoa mais centrada, como a gente diz. É aquela pessoa que vai ponderar sempre. Sabe? Se agride, ofende, ele para pensar. Não, vamos conversar. O que está acontecendo? Vamos entrar num acordo. Não é aquele cara que já sai para porrada. Então, esse indivíduo, ele já é um indivíduo mais amoroso. Amoroso com os animais, com a família. Sabe? Ele respeita mais, ele começa a pensar, ele pensa no planeta, ele pensa no seu semelhante. Né? É o ecoboy. Está na moda agora, né? Tem o agroboy, né? Esse outra história. Esse é o ecoboy. Envolvido em movimentos ecológicos, em prol do planeta, do aquecimento global. Né? Você está entendendo? Uma vez, cara, isso aí faz muito tempo atrás. Acho que foi em 80 e pouco. Em Paulínia, teve um dia inteiro, né, de um movimento ecológico, aquela coisa toda, chamando políticos, conferencistas, banda de rock, aquele show na praça. Né, que Paulínia estava sendo implantado, quase aquela refinaria de petróleo, aquela coisa toda ali. Estava em discussão uma das fábricas que estava poluindo demais o ambiente naquela região. Aquele problema da Ródia que teve muito tempo, que poluiu toda aquela vila. E eu fui chamado para esse congresso. Para fazer uma palestra junto, então, mas era uma mesa, a gente sentou, tinha uma mesa assim, tinha 10 neguinhos. E eu era o último da fila aqui, sabe, sentadinho aqui. E os negros todos políticos, debatendo sobre ecologia, destruição dos rios, e o nego fumando na minha cara. E o corno do lado, 2 ou 3 na mesa, pegava o cigarrão e na minha orelha. Eu falava, deixa a hora que chegar a minha vez. E quando você não bastasse, atrás do palco, meia dúzia de roqueiro que ia tocar depois, tudo aquele cheiro de maconha que subia, que era uma beleza. Aquele cigarrinho do capeta, sabe? Aquela coisa ali vindo, aquela brisa, né? E eu ali, só ali. Aí todo mundo falou deles, cara que despoluiu o rio, despoluiu isso aqui, tem para o ar, poluir. Aí chegou na minha vez de falar, né? Eu falei, escuta aqui, o negócio é o seguinte. Eu vou citar só aqui uma frase de um cara muito famoso, chamado Buda. Quem não conhece o Buda? Buda dizia o seguinte, que o mal não existe no mundo. Não existe mal no mundo lá fora. O mal começa e termina e evolui dentro do próprio ser humano. E Buda dizia que o que acontece com o mundo lá fora não passa de reflexo do que está dentro do ser humano. Se o mundo está poluído lá fora, é tipicamente porque o homem está poluído internamente. O trabalho tem que começar aqui, dentro de vocês. Todos, a maioria de vocês fumando, jogando cigarro na minha cara, poluindo meu ar, poluindo o seu próprio organismo, se autodestruindo. Se vocês não conseguirem fazer essa mudança interna, vocês nunca vão ter condições de fazer uma mudança externa. De impor para qualquer patrão, para qualquer empresário, que despoluam os rios, que despoluam o ar. Porque eles não têm consciência. Vocês mesmos estão se autopoluindo, se autodestruindo, não conseguem fazer essa mudança. Vocês não conseguem parar de fumar. Vocês não conseguem parar de beber, de encher a cara de porcaria, de encher o seu organismo de porcaria. Que tipo de transformação vocês querem para o mundo se vocês não fazem nem com o seu próprio corpo, com o seu próprio ser que está aí próximo de vocês? O mundo vai continuar poluído, vai continuar sendo destruído, porque nós temos essa política interna de autodestruição, porque nós somos inconscientes. A primeira consciência tem que começar pelo teu ser. Quando você fizer isso, o mundo vai ser despoluído lá fora com maior tranquilidade. Todo mundo ficou olhando assim para lá. Aquela cara de merda mesmo, né? Tipicamente, né? Aquele político que acha que sabe tudo, aquele neguinho que acha que sabe tudo, porque eu falo, fico ali. Porque eu falei nenhuma mentira. Eu falei a verdade, na cara dos negros. Quem tem coragem para assumir isso? Então,
Tudo que acontece lá fora é reflexo do que está dentro de você, a sua ação no mundo. Se você é um ser internamente violento, raivoso, odioso, todas as suas atitudes externas vão ser nesse padrão. Se você é um ser mais amoroso, mais consciente, mais lúcido, pensa muito bem o que você vai comer, o que você vai pôr dentro do teu ser, o teu mundo à sua volta vai ser reflexo do que você é. Você não vai poluir a água, a terra, o ambiente. Você não vai botar um agrotóxico na sua coisa que você vai comer depois. Você vai fazer uma horta, você vai fazer orgânica. Porque você tem consciência. A tua relação com uma mulher, com uma esposa, o afetivo vai ser mais amoroso, vai ser mais harmônico, vai ser aquela coisa de ciúmes, quero matar minha esposa, me trair, aquela coisa louca, doentia, de posse, de poder. Porque a vibração dele está num outro patamar. Então esse homem torácico, ele começa a ter esses outros níveis de relação. Okay? E ele fica menos doente. Por que ele fica menos doente? Porque esse chakra está mais ele está mais protegido das infecções. Um homem desse tipo aqui, ele está sempre doente. Sempre mal, sempre com o estômago ruim, vomitando, sempre ruim, sempre desequilibrado, sempre doente. E vai morrer com câncer sempre ou ataque cardíaco. Pode ter certeza. Derrame cerebral, essas coisas. Porque a pressão dele fica, né? No desequilíbrio de pressão arterial, tudo entra em desequilíbrio. Ok? E agora, para falar daqui para cima. Não se esqueçam que daqui para cima está a chave de tudo. Porque tudo isso aqui é mecânico quase, né? Trabalha com né? Mas aqui está a cabeça. O homem encefálico, o homem superior. Esses dois chakras fazem toda a diferença. Esse chakra, quando ativo, o cara abre a terceira visão. Ele começa a ver os espíritos, falar com os espíritos. Ele vai se lembrar de tudo que faz à noite. Porque o segredo está aqui, neste número aqui. E o exercício que eu vou dar hoje para vocês, treinar em casa, é exatamente para este ponto aqui. Nós vamos começar a ativar esse centro. Porque quando esse centro está sendo ativado, nós vamos começar a ativar esses dois chakras. Esse chakra aqui, então, esse é o da percepção extrasensorial. Da terceira, eu vou ver o mundo invisível. Vou ouvir o mundo invisível. Vou ver os espíritos, falar com os espíritos, dialogar com eles, perceber que ninguém morreu. E vou ter a percepção de quando eu saio do corpo, eu vejo, eu estou consciente, eu estou mais lúcido. Eu tenho essa percepção. Aí você vai ver quem são os ETs de verdade. Que sempre estiveram andando aqui na Terra há milhares de anos. ETs não são gente alienígena que estão chegando agora. Né? É uma babaquice se achar que o ET está chegando agora na Terra, querendo saber o que está fazendo aqui, fazer pesquisa com o homem, sabe? Do mesmo jeito que nós estamos indo para Marte, tentando descobrir Marte. Isso é a maior burrice. Por isso que os ufólogos estão muito atrasados no espaço e no tempo. Porque eles não perceberam que existe uma coisa oculta na Terra que vai resolver toda essa questão. Eles não são. Os ETs são responsáveis por nossa existência. Eles que fabricaram esse corpo aqui, que nós estamos usando, que a alma está usando. Eles são engenheiros federais, eles cuidaram de tudo. Tudo é uma implantação. Ele sabe tudo o que acontece. E outra, quando ele olha para você, ele pega a tua ficha, ele tem um aparelhinho que ele anda no braço dele aqui, que é o tipo de um computador, ele olha para você e olha para o treco, ele olha para você e olha para o treco. Pronto, ele puxou a tua ficha inteira, ele puxou todas as suas encarnações passadas na Terra. Ele puxa todas as suas encarnações. E ele sabe do seu mentor, ele consulta o seu mentor kármico, lá que está cuidando da sua encarnação, ele sabe se ele pode ou não dar um contato para você. Porque ele pode interferir numa jornada kármica, numa experiência que vai atrapalhar um plano cósmico para a sua alma. Então, antes dele dar um contato para qualquer pessoa aqui na Terra, ele tem que ir lá. Ele sobe aqui no plano astral, nas cidades, pega a ficha tua, quem é esse cara? Vamos poder entrar em contato, vamos poder interferir na vida dele, vamos poder abrir a consciência. Pode ou não? Não pode? Se não pode, não pode. Você pode fazer 1 milhão de vigília, nenhum ET se interessa por você. E tem aquele cara que nunca fez vigília nenhuma, o ET está na casa dele, no pé dele o tempo todo. Né? Ele quer abduzir, ele quer dar contato para ele na marra. Porque faz parte de uma missão, faz parte de um processo planejado. Os ETs planejam, ou os espíritos, seus mentores, nossos mentores, planejam o contato conosco antes da gente encarnar. Antes da gente encarnar, tem uma ficha lá. Ó, você vai fazer isso, lá não vai interferir com a caridade, não vai pegar você, hein? Pode ficar de olho aberto.
as portas vão se abrindo, porque existe um planejamento muito grande da experiência humana na Terra. Isso vocês vão entender melhor se vocês assistirem o Projeto Terra, ou lerem o livro, ou assistir a coleção dos DVDs sobre o Projeto Terra. Você vai entender que toda a experiência humana na Terra é oriunda de implantações de dimensões superiores. Todos nós aqui somos uma implantação de uma experiência das dimensões superiores, o plano espiritual. Ok? Então, esse famoso chakra das 1000 pétalas é o chakra-chave da coisa, da projeção astral. Porque nesse chakra, que quando ele é ativado, vai acontecer aquela frase, você se torna um iluminado. Esse é o chakra dos iluminados. Por isso que todos os santos da Igreja Católica, dos indianos, vai mostrar o indivíduo com uma aura dourada aqui em volta. Ó, aquela aura dourada. Porque esse chakra aqui, quando ele está ativo, ele, na verdade, ele vibra numa cor, a cor da aura do indivíduo já é azul, já é um azul prateado muito bonito. É uma aura azul, cara, parece aquele lilás, assim, tal, aquele tom, o tom da blusa daquela moça ali, tal, começa a ficar uma cor assim muito bonita, um lilás. Não é dourado, não é dourado. Os mestres ascensos não têm a aura dourada. Isso é uma interpretação errônea de pintores do passado que julgavam o ouro, por exemplo, como uma cor mais nobre, a cor mais linda, mais bonita, né? Mas não tem nada a ver, a aura desses caras não é dourada. É azul lilás. Mas você nunca vai ver um homem aqui na Terra, é muito difícil ver um cara com azul lilás. Você não vê. Pode andar na rua, alguns monges, às vezes em meditação, alguns mestres, você vê tons bonitos de lilás em volta dele. Ah, você pode se ajoelhar na frente dele, cara. Pode se ajoelhar que o cara é um grande mestre. Não precisa nem dar discurso. Agora, os ETs quando vêm, tanto os greyzinhos, quanto aqueles louros de 2 metros e pouco de altura, humanos, né, bonitos, a aura dele é de uma cor tão linda. E alguns espíritos também da nossa ordem, né, dos ascensionados, mestres, eles vêm perto de você, aquela cor que invade o ambiente. Por isso que só a presença dele não fica um encosto para contar a história. Ele expulsa tudo, porque os espíritos densos se sentem mal perto dessa vibração. Eles passam mal, eles começam a dar o problema no estômago. Por isso que a maior parte dos abduzidos, pode fazer uma pesquisa quem gosta de ufologia. Todos os abduzidos fisicamente para dentro da nave, volta, eles são entregues com sintomas de desidratação, diarreia, vômito. E não consegue. Por 3 ou 4 dias eles passam mal assim. Por quê? Esse centro aqui é desequilibrado. Eles são obrigados a vibrar numa frequência superior, esses chakras são desativados. Aí o cara quando volta para cá, a aura dele demora para descer. E aqui para a digestão, para o intestino, para a rim. Nossa, vira um colapso esse sistema digestivo aqui. Tá? Pode fazer uma pesquisa que todo abduzido, que ficou tempo com ET, dentro de uma nave, volta profundamente desequilibrado. Organicamente. Porque não estava pronto para isso, não estava preparado. Mas os ET sabem, né? Vão lá, cuida dele de noite e tal, no plano astral, 3 dias depois tá bom. Mas que ele passa apertado, ele passa. Por causa desse desequilíbrio áurico. Esse chakra contém, quando você desperta ele, a memória cósmica tua. Você vai saber de onde você veio. Todas as suas encarnações passadas vão ser reveladas, você acorda, você lembra. É o seu acástico. Né? Você vai se lembrar de todas as entrevidas entre uma encarnação e outra, que nem passa 50, 100, 200, 150 anos no mundo astral, fora da matéria, para depois esperar uma próxima reencarnação. Então aí que está a chave do segredo. É engraçado que a gente nunca abre esse chakra primeiro, a gente vai abrindo assim, ó. Por isso que chama ascensão. Por isso que o termo significa ascensão. Porque a gente vai aumentando, né, a frequência dos chakras. Ou seja, não é que aumenta a frequência dos chakras, você ativa os chakras. Na verdade, a nossa frequência vibracional abaixa. Por isso que a gente tem que relaxar, ficar calmo. Consciência baixa a frequência, consciência. Em todo o nosso campo. Você vai ativando centros de energia superior, que ativa centros, e esse é o grande centro da memória cósmica. Esse é o elo com a nossa consciência cósmica. Por isso que Jesus sempre falava, conhece a ti mesmo e você vai conhecer Deus. Você vai ver quem realmente você é.
Porque ninguém sabe o que é aqui, está todo mundo perdido. Ninguém sabe o que eu vim fazer aqui, nasci, estou aqui, tal, né? Botaram um nome em mim. Mas quem é você? Por isso, a iluminação é exatamente ativar esses centros. Então, no passado, no mosteiro Shaolin, nos mosteiros tibetanos, todos os discípulos eram treinados num processo, principalmente em Shaolin, em câmaras. Muito engraçado, eu chamava câmara 1, câmara 2, câmara 3, câmara 4, câmara 5, câmara 6. Esse é um método do mestre treinar o discípulo. As primeiras câmaras começavam a trabalhar isso aqui. Você vê que um monge, a primeira coisa que um monge na época desativava era o quê? Nada de sexo, celibatário. Enfia o nego no mosteiro, lá não pode nem pensar em mulher, nem ver mulher, nem mulher vai passar aqui na frente. Só tinha homem no mosteiro. Já eliminava por força. A alimentação passava a ser extremamente importante e equilibrada. Nada de carne. Não se pode comer carne. Em treinamentos especiais, jejum. Vide aquele indiano famoso, né, que vive de luz, não come, né? Sentou para meditar em frente da porta, 3, 4 meses lá sem comer nem água. De onde ele absorve energia? Está lá na Discovery, né? Puta reportagem chamada O Novo Buda, né? E aí vão entrevistar aquele outro velhinho que está com 70 e poucos anos de idade, que desde 9 anos de idade nunca comeu na vida. Cientista estudando, mas o que pode? O cara anda, vive no mundo, não come. Provando que o ser humano não precisa de alimento físico para sobreviver. Se ele conseguir captar pelos chakras, bom, não precisa. Se ele conhecer a técnica, desenvolvê-la, precisa comer. Né? Então você vai ascendendo, por isso que chama ascensão. Você sai desse nível. E aí você começa a treinar. Por isso que treina muito Kung Fu, treina a parte física, treina a parte orgânica. Para o indivíduo controlar e sair dessa vibração. Ele sai dessa vibração e passa a ser um homem mais superior, vibrando com uma aura superior. E cada câmara era uma técnica. Certo? Câmara 1, ele tinha que aprender da humildade, ele tinha que aprender, né? Pegar aquela violência, aquele ser rude que tem dentro dele, e vão domar esse cara. Esse cara tem que aprender a se curvar, tem que aprender a obedecer, né? Toda aquela atitude de se curvar diante do mestre, né? Passar por todos aqueles treinamentos zen, para o cara aprender a dominar esses instintos primitivos, densos, que vai mantê-lo ali. Aí ele começa a acender. Ele começa a acender e tem uma câmara que vai ativar os chakras da terceira visão. Ele vai ser treinado a falar com os espíritos. Ele vai ser treinado a sair fora do corpo. Ele vai ser treinado, ele vai acordar pelo lado espiritual. Tá? Ele vai sair do corpo, vai visitar as cidades astrais. Aí o mestre dele já não é mais aquele mestre físico, começa a ser mestres invisíveis. Os mestres passam a ser invisíveis, os próprios espíritos, mentores que vão orientá-lo, vão pegar suas mãos à noite, vão tirar do corpo, vão levar, vai passear, mostrar isso, mostrar aquilo, mostra as cidades astrais. E aos poucos a abertura vai acontecendo, porque o indivíduo vai acordando. Você tem que entender que todos nós, antes de nós encarnarmos ou reencarnarmos, nós vivíamos nas cidades astrais. Nós éramos espíritos, com uma sociedade toda organizada. Só que eu não me lembro. Então esse processo de ascensão é um processo de acordar. Por isso que é acordar. Eu começo a acordar e começo a me lembrar o que eu era, o que eu fazia antes de eu reencarnar. Porque a maioria das pessoas passam 100 anos, 80 anos entre uma encarnação e outra. É mais que uma vida do outro lado. Então você vive numa sociedade, você tem trabalho, você tem estudo, você tem tudo lá. E aí quando chega na hora de encarnar, eu vou encarnar de novo, vamos ver os seus resgates kármicos, situação que vocês estão, onde você vai descer, o que você vai fazer. E a gente esquece de tudo. Por isso que a ascensão é um recobrar dessa consciência. E não dá para estudar ufologia sem ter esse conhecimento, sem ter essa memória, sem ter essa visão mais transcendental do ser humano. Porque os próprios ETs são essas entidades evoluídas. Entidades evoluídas usam a inteligência. Entidades evoluídas no universo não habitam superfícies planetárias. Nem usam corpos densos de matéria.
Porque isso é só para raças primitivas. Seres transcendidos habitam as dimensões superiores sem esse corpo. No entanto, a sua ciência e tecnologia são tão avançadas que podem materializar aqui nessa dimensão o que quer, vai e volta. Na verdade, a maior parte dos ETs são visitantes interdimensionais e não de outros planetas. Nenhuma inteligência em sã consciência constrói uma tecnologia física densa para sair de um planeta e visitar uma outra estrela distante. Isso é burrice. É maior burrice. Toda a civilização que avança na superfície do planeta, ela acorda. Ela acorda. Para quê? Para aquilo que ela sempre foi, um espírito. E quando você descobre o espírito, você sai fora do corpo e vai ver que existe uma civilização toda existindo, com uma ciência muito avançada, nas dimensões espirituais. Aí você abandona o físico, você não quer nem saber do físico. Por isso que a gente tem que morrer. Né? Por isso que todo mundo tem que morrer, porque ninguém é daqui. Isso aqui é um projeto de superfície planetária artificial implantado por inteligências avançadas. Para o espírito viver uma experiência para a sua consciência. Por isso que os ETs não intervêm aqui. Por isso que não desce ET em praça pública. E não vai descer ET em praça pública. Por isso que o contato com ETs, ou com os espíritos também, é muito escolhido. São pessoas escolhidas em determinados momentos que eles abrem essa porta e dão o contato. Porque vai abrir um universo para o cara. Se você com o ET está interessado em vir aqui passar tecnologia para vocês, pode esquecer, isso é bobagem. Ele vai acordar você para isso, para a sua natureza espiritual, para a sua natureza transcendental. Você está pronto? É. Disco voador é uma casca. Você não sabe o que tem lá dentro. A consciência que está lá dentro, operando. E 99% das luzes que você vê no céu são todas imagens holográficas 3D projetadas por essas inteligências que nunca saíram de sua dimensão. Ele faz isso para encher o saco da gente mesmo. Tá? Mostrar para o ser humano, né? Ó, nós estamos aqui, viu? Vocês acordam, nós estamos por aqui. Aí você vai investigar o que é esse fenômeno que some, desaparece, corre para lá, corre para cá, sobe, desce. Tão, né? É interessante, é o começo de uma jornada de busca. Mas depois você se cansa, você fala, não, eu quero ir além. Tenho que buscar informações além. Meu espírito quer mais. E a gente vai ver que o segredo está em nós. Sempre esteve em nós mesmos. A resposta a essas perguntas está no nosso lado espiritual. Então, esses chakras precisam ser ativados. Eles precisam ser modificados. Nós precisamos sair dessa fase inferior, dessa fase abdominal, corporal, social, nossa vida nessa sociedade, e fazer mudanças, fazer transformações. Quando você faz transformações, você vai mudar o seu campo áurico. E essa mudança de campo áurico promove automaticamente uma ascensão da Kundalini, das energias. Isso vai ativar os chakras superiores. Uma leve ativação desse chakra, uma leve, não precisa ser aquela puta abertura total, não. Já faz você se lembrarem à noite do que faz, já faz você ver vultos, espíritos, alguma coisa, você começa a ver. Se ele abrir de tudo, você tem um ataque agora aqui, você não consegue viver com ele. Se ele abrir de uma vez. Vocês não sabem como trabalhar com isso psicologicamente. Vocês não estão treinados para isso. É mais fácil botar você no hospício depois, fica louco, do que você trabalhar com essas novas informações, tudo que chega de uma vez. Entendeu? Por isso que os mestres vão abrindo o cara devagar. Devagar, sabe? É passo a passo, ele fala. Nosso mestre Zen, então, ele é tão interessante que ele fala assim, calma. Primeiro você precisa plantar semente no solo. Regar essa planta, a árvore vai crescer. E somente na primavera vai dar flor. E depois da primavera vem o fruto. Mas você tem que ter paciência, porque o fruto vai ter que amadurecer. Quando ele estiver maduro, aí sim você pode saciar a sua fome e sua sede de sabedoria. As coisas não acontecem da noite para o dia, de uma hora para outra. Você tem que plantar. Você tem que fazer mudanças. Você tem que estudar. Você tem que meditar. Isso demora um tempo, essa coisa. Aí os espíritos, seus próprios mentores vão perceber o seu caminho, vão ajudar,
vão trazendo informações, sabe? À noite, os próprios espíritos interferem. Nós vamos ter um dos módulos que nós vamos falar dos espíritos superiores. Qual que é a importância deles na nossa experiência de projeção astral? É os caras que vão nos levar, vão nos trazer. E é o cara que tem um aparelho na mão. Isso que é triste, viu? Ele tem um aparelho na mão, assim que ele chega assim, né? Ele coloca aqui na sua cabeça, nesse chakra, fez, pss, amanhã você lembra de tudo. Você lembra? Então, quantas vezes eu não estava voltando da projeção astral com esses caras, eu falava assim, pô, vocês não vão me deixar me lembrar? Pô, faz um favor, me deixa me lembrar. Eu falava, tá bom, ele só passava a mão assim, ó. Você lembrava. Você não tem noção do poder que esses caras têm, do conhecimento que eles têm, do funcionamento dos nossos mecanismos cerebrais. É por isso que a maior parte dos abduzidos não se lembra de nada, né? Abduzido fisicamente, ele vai para a nave, os caras mexem, traz de volta, o cara não lembra de nada. Só numa hipnose, às vezes o cara lembra mais ou menos das coisas em hipnose, mas não é uma coisa tão... Porque esses seres têm uma capacidade de manipular a nossa mente de tal forma que você nem imagina. Se ele tem a capacidade para apagar a sua memória, pode ter certeza que ele tem a capacidade para implantar a informação. Um monte de informação aí. Por isso, nós temos que entender essa relação com o invisível de uma forma muito mais objetiva, clara e eficiente. Então, temos que ter consciência que nós temos um corpo energético, um corpo vibracional e esses chakras. Eu vou dar um resumo interessante. O que são esses chakras? Esses chakras, na verdade, eles são filtros. Por isso que tem esses números diferentes. Filtros. Quem conhece eletrônica aí? Vocês conhecem em eletrônica os filtros que nós chamamos em eletrônica, são os filtros RLC, né? Os circuitos de passar frequência alta, passa baixa, né? Quando você vê esses equalizadores gráficos que nós temos, ali a gente tem aqueles de botão, né? Cada botão daquele tem um circuito, aqui vem uma energia, vamos supor assim, uma energia. Só que essa energia tem tudo, tem todas as frequências, está misturado aqui. Ela está misturada. Então, eu vou passar ela por filtros. Cada filtro deixa passar, barra uma frequência e deixa passar outras. Então, tem filtro que barra alta frequência, tem filtro que deixa passar só frequências altas. Tá? O chakras é isso, gente. Aqui tem um mar de Ti. Só que esse Ti está em todas as frequências que você pode imaginar. Esse chakra aqui, ele só deixa entrar, ele tem um filtro, ele só deixa entrar aquela frequência. Que aquele órgão, que aquele centro vai precisar daquela energia. Então ele absorve só aquela. Conquanto que esse chakra superior, que tem uma frequência, ele tem um filtro, é como se fosse um filtro, ele vai absorver esse tipo de energia com essa frequência. Então ele só absorve aquela. Tá? Se ele estiver tapado, não estiver ativo, essa energia não entra. Por isso você não é um iluminado. O filtro está tapado, nós temos que começar a ativar ele, para ele absorver e se alimentar. E cada um desses chakras absorve um tipo diferente. É um filtro diferente. Ok? Ele se alimenta dessa energia. Um homem comum aqui não tem, esse chakra está totalmente desativado. Por isso que o homem é abdominal e não é o homem superior. O homem superior tem esses dois centros ativos, por isso ele vê espírito, fala com o espírito, à noite ele se lembra de tudo que ele faz do corpo, é um homem acordado, e também lembra de suas encarnações passadas. É um cara que chega aqui e começa a falar alemão, francês, inglês, de uma hora para outra. Não precisa fazer curso de língua. Ele lembra que ele viveu na Inglaterra, viveu na China, viveu na Índia, tem uma vida, ele traz aquela memória e começa a falar. Aí vem a explicação, né? Porque às vezes tem criancinha que ninguém ensinou, começa a falar alemão de uma hora para outra, inglês. É só puxar. Só entrar em contato com você mesmo, com a sua própria memória cósmica. E isso tem tudo a ver com a projeção astral, porque é lembrança. Eu digo para vocês, enquanto vocês não fizerem mudanças profundas em suas vidas, mudanças na alimentação, hábitos, atitudes, atividades, treinamento para sair dessa frequência, porque essa frequência que a aura está, é muito densa. É difícil sair dela. A gente tem que fazer um esforço para sair dessa frequência densa.
e os nossos centros superiores serem ativados. Sozinho, a gente não consegue. Por isso que é fácil ter um grupo, às vezes ter uma escola, ter uma sociedade secreta, onde todos vão lá, juntos, investem uma energia num treinamento de tai chi, treinamento de yoga, treinamento de meditação, muda essa alimentação. Vamos focar a nossa mente numa busca de conhecimento, vamos focar a nossa mente para atrair o contato com inteligências avançadas, tanto dos planos superiores quanto dos extraterrestres. Nós vamos trazer essa força, que essa força vai nos auxiliar a despertar no nosso ser. Esse é o segredo da coisa. E essa mudança ela vem aos poucos, gente. Não queira coisa de uma hora para outra, que ela não vai acontecer. Você tem que investir aos poucos na sua vida, fazer essas transformações. Nosso papel aqui, o meu papel, é exatamente jogar essa semente. Eu não posso abrir chácara de ninguém, isso aí ninguém faz. Eu não sou milagroso, eu não tenho esse poder. O que eu posso é dar uma semente. Agora, cada um de vocês vai ter que regar, plantar, cuidar dela, regar, treinar, meditar, ler, estudar, praticar uma série de coisas, fazer mudanças nas suas vidas. E à medida que o tempo vai passando, os espíritos superiores, os irmãos das estrelas, eles percebem você, eles percebem a sua jornada, eles vão se aproximar de você. Eles vão ajudar, eles vão auxiliar nesse processo. Ok? Muito bem. Então agora eu vou passar o exercício do dia. O exercício que vocês vão praticar em casa, que é um exercício tipicamente para esse centro aqui, que nós vamos puxar. Esse exercício, ele faz o quê? Ele puxa a energia de baixo para cima, ele puxa o Kundalini para ativar esse centro que é o Ajna Chakra. Eu tenho certeza que esse exercício, vou fazer uma pesquisa aqui, quem à noite nem dos sonhos se lembram? Levanta a mão. Sonha muito pouco. Está vendo? Vocês vão fazer essa experiência comigo. Todos vocês que levantaram a mão, na semana que vem vocês vão voltar aqui e vocês vão dizer se vocês estão lembrando ou não mais dos sonhos. Quem só sonha em preto e branco, não sonha colorido? Tem alguém aqui? Só preto e branco? Vocês vão sonhar colorido agora. Vai ver cores nos sonhos. Lembrar dos sonhos é a primeira etapa. Porque os sonhos estão num nível quântico bem abaixo da memória real da projeção astral. Se você não lembra nem do sonho, porque está ruim a coisa. Aí está ruim mesmo, o negócio está denso. Certo? Então nós vamos ter que fazer um exercício, uma prática, para eliminar esse campo. Vocês vão ver que a primeira coisa é lembrar do sonho. É uma marca, você começa a sonhar mais. Sonhar mais é um bom sinal que você está no caminho certo. Mas nós vamos ter uma palestra, nós vamos discernir muito bem a diferença entre sonho e projeção astral, consciente. São duas coisas bem distintas. E operando em dois níveis de consciência muito distintos. Tá? Essa é a nossa menina, né, bem? Ela aqui. Nem todos os gatos são videntes. Nem todos. Mas eu já tive muitos gatos videntes. Porque eles viam os espíritos como a gente vê. E ele brincava com os espíritos. O espírito vinha brincar com ele brincava patinha. Para quem via, ele estava brincando com nada. Mas ele estava brincando. Aquele de coleirinha vermelha que vocês vêm passar aqui, aquele tem uma vidência boa. Aquele, ele fica olhando por nada. Ele começa a brincar com a patinha, com nada. Aí que você fixa bem a atenção, você vê que tem gente brincando com ele. Né? Essa aqui é a Lili, né, Lili? Deixa a Lilizinha. Boazinha também. É linda. O exercício de hoje é muito simples. Ó, vale todas as regras da aula passada. Ok? Preparar o ambiente, preparando o ambiente, colocando luz azul, incenso, toda aquela preparação. O exercício que vocês vão fazer nessa semana é complemento do da semana passada. Vocês não vão deixar de fazer o da semana passada. Vocês vão fazer primeiro aquele exercício e depois vão fazer este que eu vou apresentar. Ok? Prestem bem atenção. Vocês vão pegar uma folha de papel em branco. Dá um foco aqui para mim.
Pode fechar bem aqui. Isso. Ó. Vocês vão pegar essa folha e vocês vão fazer nessa folha um ponto preto. Um ponto preto. E ao redor desse ponto preto, você vai pegar uma caneta amarela. Pode fazer com essa canetinha de hidrocor. Você vai riscar como se fosse um sol amarelo. Risca tudo ele. Tá? E vai ter, parece uma florzinha, né? Essas florzinhas do campo. Pétalas, né? Amarelas e dentro pretinha. Ok? Muito bem. Esse vai ser uma mandala que nós chamamos de mandala simples. São técnicas desenvolvidas pelos tibetanos, pelos indianos, pelos mestres. E esse exercício foi me passado por um espírito. Um mestre que nos ensina. Falou, você vai fazer isso, é bem simples. E tem uma ação muito poderosa. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão colocar isso numa parede ou em algum objeto. Tá? Eu vou sentar no chão aqui, Lore, você mostra para a turma aí. Olha, se eu sentar de frente para a parede, assim, de costa para a parede, eu vou fixar isso aqui na parede. Ó. A bolinha tem que estar na altura do meu chakra. Ok? A bolinha vai ficar na altura do meu chakra. Então você coloca aqui, você calcula mais ou menos, está na altura do meu chakra. E você vai contar mais ou menos 3 palmos da sua testa. 3 palmos da sua testa, a distância que você vai ficar. Você pode, claro, sentar numa cadeira. Se você não aguenta, às vezes tem pessoas que não aguentam ficar sentado, perna cruzada, moda oriental, né? Senta numa cadeira, coluna reta, coloca isso aqui na parede, na altura do teu chakra também, e conta 3 palmos de distância. Ok? O tamanho dessa bolinha é mais ou menos essa aqui que vocês estão vendo, já está bom. Né? A bolinha preta deve ter o quê? Aqui 1,5 centímetro de diâmetro, e depois o solzinho, não tem uma medida exata, mas você pinta ele bem. Esses raios amarelos saindo. Mas tem que ser raios mesmo, não pinta tudo de amarelo em volta, não. Você vai ver que ele vai ter uma ação, quando você começa a meditar com ele, vai acontecer um negócio muito interessante. Como você medita? A luz vai estar toda acesa. É claro que quando você fez o exercício, para ficar tranquilo, tá aquela luzinha azul, escurinho, né? Tal, esse exercício tem que ser feito com a luz forte. Você acende toda a luz do teu quarto, tá ok? E você vai ficar, presta atenção, durante uns 15 a 20 minutos, olhando fixadamente para essa bolinha preta no centro. Você fica ali. Pode piscar, viu? Não é que não pode piscar, não pode ficar. 2 minutos ele já está babando. Saindo lágrima dos olhos, né? Não. Você fica ali tranquilo, relaxa, super relaxado, só fica com a atenção focada. Porque um dos maus do ser humano é não ter a mente focada, sabia? O mesmo ser humano é muito dispersa. Ele fica ali, daqui a pouco já pensa em mulher pelada, já futebol, já tem. Ele não consegue focar a mente. Então esse é um exercício muito bom para focar. Nós vamos centrar a energia para ativar o Ajna. Então você fica olhando para aquela bolinha durante 15 a 20 minutos. Atento, tentando focar a sua mente também. Você vai ver como é que a sua mente dispersa. Ela escorrega para cá, daqui a pouco já está pensando em uma outra coisa. Aí volta para o ponto de novo. É difícil, no começo é difícil. Vocês vão ver que é muito difícil. Né? Fixar um ponto e mantê-lo. Mas com a prática, com o tempo, você vai ver que você consegue se concentrar com bastante... Isso aí vai servir para os estudos, para um monte de coisa, viu, gente? Ele abre a nossa mente, ele treina a nossa mente. Tá? Então você fica ali. Durante 15 minutos a 20. Depois, você simplesmente deu esse tempo, você fecha os olhos e continua de olhos fechados, concentrado naquele ponto. Você vai ver que ele vai aparecer na sua cabeça. Ele parece com uma imagem de fundo de retina, ele parece com uma bola branca, porque o preto inverte, né, na retina. É o negativo, ele traz a imagem negativa na retina. Aí ele vai aparecer. E o amarelo vai começar, é como se você começasse a acender aquilo que a gente chama da tela mental. Aquela tela mental, ela começa a brilhar, ela começa a abrir, ela começa a ser acesa, a acender. Você vai ver que além dessa imagem, começa a aparecer um monte de imagens nela. Cenas, você começa a sentir como se fosse um filme, começa a aparecer na sua tela mental. Você está ligando a tela mental. E você continua fixando aquele ponto, que ainda, mas você está de olhos fechados agora. Aí você fica mais uns 10,
15 minutos. É um exercício, essas práticas demoram quase 1 hora para você fazer na sua casa. Fazendo aquela preparação toda, a respiração do dragão, né? O caminho do dragão e depois entrar nessa. Aí você fica. Terminou esse tempo que você acha que cansou, aí você simplesmente vai se deitar. Né? Apaga a luz, tal, deixa, né? Sonzinho agradável, que você pode, esse com som pode ser feito com som, com música também, New Age, gostosa. Aí você vai simplesmente se deitar. Não se preocupe com projeção astral. Não se preocupe com nenhuma técnica. Você só vai deitar, relaxar e dormir. Aí vocês me contar o que vai acontecer no dia seguinte. E na semana, como que o seu centro interior começa a ser ativado. Uma coisa muito simples como essa. Ok? Então a gente brinca e chama essa mandala da florzinha. Né? É um exercício muito poderoso. Eu já tenho feito isso há anos, ensinado aos meus alunos há anos, e tem dado bons resultados práticos. Mas só que você tem que ter uma disciplina. No treinamento interior, tem que haver uma disciplina. Você tem que estabelecer uma prática. Por isso que às vezes a nossa sociedade fica difícil. Aí o cara chega da balada cansado, hoje eu não tô com a fim de fazer esse negócio, não. Tá bêbado, bebeu pra cacete no boteco. Aí chega lá e agora eu vou treinar. Aquele exercício do Laércio ensinou. Né? Agora o bicho vai ensinar. Pau, dá a cabeçada na parede, né? Por isso que eu falo, o caminho espiritual, ele é um caminho de mudanças, transformações, de purificação do teu ser. Certas coisas a gente tem que começar a... Se você quer treinar, quer fazer uma transformação verdadeira, certas coisas podem não encaixar. Você pode ficar meio sozinho, meio perdido. Por isso que é bom ter grupo. Porque no grupo, a gente sai junto, né? E fala assim, ô negada, vamos voltar que daqui a pouco a gente tem que treinar. Aí já todo mundo consciente. O cara fica tirando sarro na tua cara, teu amigo, né? Convida você pro churrasco, fala, não, já não vou mais em churrasco, não curto essas coisas. Né? Vamos ter um show de heavy metal. Fala, não, também é negócio New Age agora. A pessoa começa a ter mudanças. Né? Igual aquele, não, vamos no bailão, vamos no show, não, vou ter uma vigília ufológica para fazer, vou caçar UFO hoje. O cara tá louco, uma interna. Né? Quantas vezes na minha vida, tava todo mundo para as baladas, para os botecos, eu tava lá nas montanhas, caçando um disco voador, como a gente fala, brincadeira, né? Fazendo vigílias, fazendo essas vibrações, trazendo essas forças do nosso lado. É uma escolha, né? Cada um tem uma escolha na sua vida. E cada um colhe aquilo que planta. É natural. Né? Então, a aula de hoje, basicamente, são essas informações que eu gostaria de passar para vocês. Vocês vão ver que à medida que os nossos módulos vão ascendendo, nós vamos focar mais o assunto projeção astral. Vocês vão ver que nós vamos ter uma aula de saída do corpo, de treinamento para sair mesmo. Okay? Então, vamos ter exercícios para a gente sair, forçar essa saída. Né? Consciente. Nós vamos aprender a voltar para o corpo, como encaixar no corpo de volta, certo? Quando às vezes não encaixa direito, fica aquela coisa meio assustada, né? Quantas pessoas, né? Tem pessoas que me escrevem, tem uma amiga minha que me escreveu, né? Aí de uma cidade que eu não vou falar, não é de Curitiba, né? Mas a pessoa não, porque eu não consegui encaixar no corpo, não consegui me mover, aí sentia que uma pessoa vinha me enforcar, vinha me pegar, aquela coisa assustadora, aquela coisa terrível, né? Eu dou risada, né? Porque o psíquico da gente, ele começa a projetar uma série de coisas. Quando você está em pânico, quando você parece que não tem mais o controle sobre você, né? Você perde o controle e você fica muito assustado quando você perde o controle. Né? Principalmente quando você não encaixou no corpo, você não movimenta o corpo, você não consegue abrir os olhos. E a cena começa a ficar apavorante. Todos os pavores vêm. Né? E algo que está sufocando você, algo que sufoca, você associa a alguém que está te enforcando. Às vezes não tem ninguém te enforcando. Real, não tem nenhum espírito encosto ali te enforcando, querendo. Né? Mas às vezes tem, viu? O pior é que às vezes tem. Às vezes, quem tem aí, não está muito bem quisto na parada aí, né? Vai ter espírito querendo enforcar você, querendo dar porrada em você.
Agora, se você é uma pessoa amorosa, bondosa, nem espírito quer encher o teu saco. Aí, pelo contrário, os espíritos todos querem te ajudar, querem te, né, dar um apoio, dar uma força. Mas se o cara é ruim desse lado, que nem do outro lado o espírito vai gostar dele, né? O espírito é vocal desgraçado. Né? Então, tudo depende dessa vibração e da sua proteção espiritual. Isso que eu falo, reza um Pai Nosso que isso tudo some. Né? Só rezar um Pai Nosso que espírito ruim sai correndo. Né? Não é porque ele tem medo do Pai Nosso, não, viu? Né? Eu já expliquei aqui quando eu dei uma palestra sobre o poder da oração. Que a oração afasta encosto. Não porque ele tem medo da oração, porque a oração não passa um monte de palavra, né? Mas é que a oração, em certos aspectos, é uma invocação. Você invoca espíritos superiores que vêm. E eles sabem, né, que quando esses caras vêm, ele pode sair correndo que o bicho vai pegar pro lado dele. Então ele some da frente, não quer nem ficar perto. Os espíritos não são burros do outro lado, não, também. Eles sabem quando o bicho vai pegar pro lado dele. Né? Então, por isso reza um Pai Nosso que ele sai correndo. Ele sai correndo porque as consequências disso é que vai dar problema depois para eles. Né? Então é isso. Pratiquem os exercícios todos os dias, se for possível. Né? Quando não for possível, tal, mas coloque essa energia, coloque o treinamento, coloque a busca do crescimento, a busca de mudanças reais em sua vida, que eu tenho certeza que você vai colher esses frutos. Mas tenha paciência. Muita paciência. Porque tem gente, Leste, essa semana eu fiz exercício e não aconteceu nada. Né? Falei, paciência, cara. Você está começando agora. Né? Você está um lixo ainda, né? Precisamos sair desse lixo. Tem muito tempo para dar uma limpeza nesse treco aí. As coisas acontecem aos poucos, por causa da paciência. Né? O cara já quer se formar, já quer ver o ET amanhã. Aquele cara que vai fazer vigília ufológica já quer entrar dentro da nave amanhã. Né? O ET abre a porta da nave, vem aqui, seu Zé, tem o maior prazer em mostrar minha nave para você. Né? O ET, cada vez o ET pergunta, quem você é, o que você quer aqui? Tudo tem um processo. Tudo tem um processo que o indivíduo vai crescendo, ele vai despertando, ele vai abrangendo o conhecimento dele, vai ficando cada vez maior. E quando esse conhecimento está cada vez mais amplo, nós vamos colher aquilo que a gente plantou. E pode ter certeza, os caras estão te olhando, eles estão sabendo o que está acontecendo. O caso de vigílias ufológicas, pode ter certeza que o ZT já tem sua ficha toda lá. Ele já sabe a hora que você vai, quando você vai. Está tudo na hora certa, você vai ter a surpresa. Mas eles sabem de tudo. Eles sabem de tudo, porque eles andam no invisível. Eles andam no invisível. Então é isso, gente. Então, namastê, muita paz.